Natural de São Leopoldo, filho dos médicos Canã e Beatriz, casado com Vanessa. Ele é empresário e político. Tem um estilo de vida tranquilo, mas é aguerrido. Luta pela justiça, respeito e igualdade entre as pessoas. Hoje teremos uma conversa de peso com o vereador da cidade de São Leopoldo, Marcelo Bus. Olá, Marcelo. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Obrigado. Tudo bem, Jairo? Tudo bem aos nossos telespectadores. Gostaria de primeira ordem já dar as felicitações e os parabéns a todos os envolvidos da TV São Léo, essa TV que vem para a nossa cidade de São Leopoldo, com certeza para somar muito e engrandecer o nosso dia a dia da cidade de São Leopoldo. Você que foi criado numa casa de médicos e também envolvido com a política. Como é que foi esse início do Marcelo Bus nessa criação junto com a medicina e a política? Jairo, é estranho porque eu tenho total convicção de que ambas profissões, tanto da minha mãe quanto do meu pai, influenciaram diretamente a minha vida profissional, a minha carreira como um todo. Só que é interessante porque o meu pai, Vamos começar pela minha mãe primeiro. A minha mãe, ela é médica, mas ela, ao longo da carreira dela, ela administrou uma empresa, ela administrou o Banco de Sangue de São Leopoldo. Então, a convivência com a carreira profissional da minha mãe foi muito mais do ponto de vista de empresária, de administradora, do que como médica. E eu hoje sou administrador de empresas. O meu pai, ele é médico também, é muito conhecido em São Leopoldo, é o Dr. Canã, mas meu pai ficou muito conhecido não só pelos mais de 500 mil atendimentos que ele fez ao longo da carreira dele, mas ele ficou muito conhecido porque ele teve uma carreira política, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, foi vereador, secretário de saúde. E adivinha o que me influenciou? Não foi a medicina, foi a parte da política. Então hoje eu sou administrador de empresa, muito influenciado pela minha mãe, e estou iniciando uma carreira política muito também influenciado pelo meu pai, que foi influenciado pelo meu avô, que também foi vereador no município de São Leopoldo na década de 70. E além disso, você é casado com a Vanessa, que também é empreendedora, né? Isso. Tem a Lacoline Imóveis. Lacoline Imóveis, a minha esposa, noiva ainda, mas a gente já se considera casados. Um beijo para ela. A Vanessa, ela toca uma empresa de imóveis sob medida, a Lacoline, e eu ajudo ela na administração, no dia a dia também da empresa. Bom, falando um pouquinho da vida política, Marcelo, eu creio que um dos momentos de maiores realizações na tua vida, você já tinha sido candidato em 2012, isso. Mas conseguiu a eleição agora na eleição de 2016. Tem sido um momento marcante, né? Com certeza, né, Jairo? Em 2012 eu fui candidato a vereador pela minha primeira vez, fiquei em suplente de vereador, fiz 1.750 votos, que já é uma votação expressiva. Com essa votação já poderia ter assumido a Câmara de Vereadores, poderia ter sido eleito. Alguns vereadores se elegeram com menos votos do que eu, mas aí a gente entra nessa questão dessas regras políticas e não consegui assumir a Câmara de Vereadores, salvo algumas sessões pontuais. Ao longo dos últimos 4 anos, eu fui secretário do governo anterior, por algumas desavenças, desacordos com o modo como o governo anterior administrava a cidade, eu saí, fui tocar minha carreira na iniciativa privada, e então eu assumi uma franquia da Prudential, que é a maior corretora de seguros do mundo, seguros de vida do mundo, desenvolvi essa atividade por 1 ano e meio, mas não adianta, eu senti que eu precisava mais uma vez tentar ingressar e fazer aquilo que está uma vocação desde criança, que é fazer a política, a boa política, a nova política, uma política propositiva. Então eu resolvi concorrer de novo, me candidatei novamente e dessa vez fiz um pouquinho mais de votos, fiz 1.813 votos e me elegi. Tive a felicidade de me eleger e hoje eu estou, né, as pessoas dizem que sou, né? Não, eu não sou, eu estou vereador durante esta legislatura no município de São Leopoldo. E como é que é ter um pai que foi vice-prefeito, foi deputado, viveu esse mundo político de forma intensa? Como é que ele avaliou aquela campanha de 2012, a eleição de 2016? Eu creio que tenha sido uma satisfação para ele também te ver, né, dando sequência aos passos como na vida pública, na vida política. É um desafio muito grande, Jairo, porque quem sucede uma pessoa de extrema correção, sucesso e muito benquista pela comunidade
carrega um fardo muito grande, porque a comparação ela é natural, certo? E meu pai é uma pessoa muito querida. O meu pai é uma pessoa muito bem vista pela comunidade de São Leopoldo e fez 30 anos de carreira política de forma ilibada, sem nunca se envolver em um escândalo de corrupção sequer. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu tenho que carregar no meu DNA, mas que eu levo com extrema naturalidade, que eu encaro de uma maneira tranquila e só me força a ter uma atividade parlamentar, política no mesmo caminho, nos mesmos trilhos. Não faria sentido algum meu avô ter começado lá na década de 70, meu pai ter dado continuidade na década de 80, 90, até nos anos 2000, e agora na década de 10, eu estragar com tudo isso que minha família construiu ao longo dos últimos 40, 50 anos no município de São Leopoldo. Então é muito legal, é muito bacana, porque a gente pode dar sequência, a gente pode compartilhar informações, compartilhar conhecimentos e experiências, mas é claro que muito advindo da minha juventude, muito também advindo do momento político que o país vive, muito da minha personalidade também. Eu tenho uma atuação bem distinta do ponto de vista do meu pai. Meu pai sempre foi um pacifista, sempre foi uma pessoa mais tranquila, muito diplomática. Eu já sou mais aguerrido. Não estou, pelo amor de Deus, acho até que o estilo dele é mais adequado. Mas o momento político que o Brasil vive, e principalmente o município de São Leopoldo vive, porque afinal de contas, São Leopoldo é a maior cidade administrada pelo PT no país, em termos econômicos, a capital do Acre, o Rio Branco, é a maior cidade administrada pelo PT no país em ponto de população, mas de poderio econômico é São Leopoldo. E eu sou oposição ao governo do PT. E a única oposição aguerrida, forte, que faz o contraponto de verdade ali no município de São Leopoldo, que aponta os caminhos ruins, que aponta os erros. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma postura mais aguerrida, mais enfática. E algumas pessoas já confundem isso, acham que eu sou raivoso. Não, não é isso. Eu estou lutando pela nossa cidade. E o sábio já sabe, os filósofos da política sabem o quão importante é uma oposição para o bom andamento de um governo. Porque o contraponto, Jaime, é de suma importância para que a gente possa sempre orientar, sempre ter um caminho propositivo, um caminho evolutivo para a nossa sociedade. E eu sempre digo para todo mundo que me permeia, para a minha assessoria, para as pessoas que gostam de mim, a maior instituição que a democracia possibilitou ao país foi a oposição, seja ela de qual partido seja. Porque o que acontece? Quando nós vivíamos na ditadura ou em governos quase totalitários, nós não tínhamos a oposição no país. E o fato de nós não termos a oposição faz com que uma única verdade se estabeleça. E isso é ruim. Isso é ruim. Claro que a democracia nos trouxe a justiça, nos trouxe o Ministério Público, o Tribunal de Contas, uma série de outras instituições que também são extremamente relevantes. Mas essas instituições só se permeiam ao longo da nossa sociedade se nós nunca perdermos essa instituição, entre aspas, porque não é uma instituição, mas eu chamo de instituição, chamada oposição. Bom, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais dos projetos que o vereador Marcelo Bus tem colocado em pauta lá na Câmara de Vereadores, mas como é que é ter a vida pública, porque o sobrenome Bus, como você já falou, é muito conhecido na cidade de São Leopoldo, conciliada com a vida da pessoa física do Marcelo. Como é que você consegue ter essa separação da vida pública, do Marcelo Bus vereador hoje, que está em exposição, que tem que responder à sociedade, com a tua vida, o teu cotidiano, enfim, com o marido, hoje casado, enfim, noivo da Vanessa, sendo filho do Canaã e da Beatriz. Como é que você concilia esses dois pontos? Não se separa, Jairo. Eu não sou adepto da filosofia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Eu sou o Marcelo Bus, Marcelo vereador, o Marcelo empresário, o Marcelo marido, o Marcelo filho. Eu sou uma pessoa só. Essa ideia de vestir máscaras nos torna com duas máscaras. Não, é uma pessoa só.
O mesmo Marcelo na Câmara de Vereadores é o Marcelo dentro de casa, é o Marcelo na rua, é o Marcelo na política, é o Marcelo na empresa. É uma pessoa só, nós não podemos distinguir isso, senão a gente fica fazendo uma confusão interna, dentro de si, e uma confusão externa. Que papel a gente desempenha? Eu desempenho um papel só. O papel das minhas convicções, o papel da minha ideologia, o papel daquilo que eu acredito, tanto na vida privada quanto na vida pública. Até porque a vida pública faz com que nós tenhamos que ter uma vida só. Ela é pública. O que eu faço dentro de casa tem que dizer respeito ao que eu faço fora de casa também. E o Marcelo é um esportista, também gosta de ler, é colorado. É esportista, né? Hoje em dia não é moresista, claro, sim, né? Com O certeza. time da nossa cidade. Enfim, você gosta um pouquinho também, contar para o telespectador do Conversa de Pedro, esse lado, né, da prática de esportes, da leitura, é importante também, né? Ter esse lado um pouco mais divertido, de curtir um pouco mais a vida, né? A única frustração que eu tenho, Jairo, em ter uma rotina tão frenética entre empresa, família e a política, porque a política ela nos consome muito tempo, é justamente a gente perder o tempo para os nossos hobbies, né? Então, eu adoro esportes, apesar de não ser um grande esportista, né? Eu sou um perna de pau no futebol, mas adoro jogar futebol. Gosto de me divertir com os amigos também, de todos os esportes eu gosto, mas hoje em dia a gente não tem muito tempo. E a leitura é um hábito, Jairo, que faz com que a gente amplie os nossos horizontes, que faz com que a gente possa refrescar a nossa cabeça e criar novos ares. Então, a leitura essa eu continuo mantendo, mesmo que por 10, 15 minutinhos por dia, não importa. Estou sempre lendo algum livro, né? Agora, por exemplo, eu estou lendo um livro de Francis Fukuyama que fala sobre a origem da ordem política, de onde começou as nossas instituições políticas, resgatando lá os primórdios da época que nós éramos tribos. Maravilha. Vamos dar uma pausa no Conversa de Peso e depois do intervalo o Marcelo vai contar um pouquinho dos seus projetos, como é que está a vida interna da Câmara de Vereadores lá, como é que está sendo ser vereador. Tem vários projetos aí que o Marcelo está tocando dentro da Câmara de Vereadores e a gente vai falar um pouquinho sobre isso.